Olá, amigos. Espero que estejam todos bem para darmos continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, agora nesse formato virtual, que aos poucos nós vamos todos nos acostumando, né? Lembrando da importância de que todos façam seus comentários e as suas reflexões ao longo dos próximos dias que se seguem, para que o nosso grupo ganhe em dinamismo e a mensagem frutifique com o bom debate. Nós entramos agora já no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que tratam das leis morais, e estamos no capítulo 1º da lei divina, lei natural, né? E na primeira parte deste capítulo nós tratamos dos caracteres, da definição dessas leis, e que ficou muito claro em nosso coração que a lei divina, a lei natural é a lei de Deus, condição necessária para a nossa tão almejada e desejada felicidade. Quer dizer, nós que buscamos tanto ser felizes, temos que entender que reside na observação prática das leis de Deus a conquista em nós desse sentimento tão desejado. Agora nós vamos entrar pela parte segunda deste primeiro capítulo, que fala do conhecimento da lei divina. Porque se é necessário observá-la para a nossa vida, nós temos que entender agora como ter conhecimento acerca da lei de Deus. E assim é que nós vamos para a questão 619, e eu faço a leitura daquilo que foi perguntado por Kardec aos Espíritos. Questão 619, que é o início do subitem conhecimento da lei natural, da lei divina. 619, questão. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Bom, a questão é importante do ponto de vista filosófico, porque quando nós vamos lá no início, e é importante ir ao início do Livro dos Espíritos, para lembrar que na nossa dificuldade de compreensão de Deus, os Espíritos nos explicam e definem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois, quando perguntados por Kardec se poderíamos dizer que Deus é soberanamente bom e justo, os Espíritos concordam, dizendo também que isso também seria insuficiente, dado a nossa incapacidade de ter palavras e sentimentos para captar o que exatamente é Deus. Mas aceitando por raciocínio de lógica ser uma inteligência suprema, e por ser soberanamente bom e justo, a razão nos mostra que a pergunta se é dado a todos os homens os meios de conhecerem a lei, certamente que sim. É de supor que os Espíritos vão responder, né? Porque se não fosse, não seria soberanamente justo na sua acepção maior. Porque se faltasse algum atributo a Deus, então ele não poderia ser considerado Deus. Esse é um raciocínio muito importante. Então vamos ver como respondem os Espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. E aí há um comentário de Kardec. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento?
Veja, a todos nós é dada a possibilidade de conhecer as leis de Deus. Mas nem todos compreendem. Na infância da humanidade que nós estamos, ou na classificação de espíritos imperfeitos que ainda temos, nós costumamos ter leve intuição do que seja Deus e tomamos pela imagem da criatura, inclusive do ponto de vista das suas próprias imperfeições, querendo definir assim algo que nos escapa ao sentido. Mas como ao homem é dado encarnação em encarnação a possibilidade de conquistar as virtudes de que nos explicam os espíritos serem necessárias ao nosso adiantamento, aquelas do ponto de vista moral e aquelas do ponto de vista intelectual, ou seja, o exercício que temos que fazer para o desenvolvimento da nossa inteligência e o esforço para combater as nossas má tendências morais, ressignificando em nós sentidos maiores. Assim, nós compreenderemos no futuro, quando mudarmos nessa escala de evolução espírita, tá saindo do nível muito inicial de espírito imperfeito, já para aqueles espíritos ditos bons, aqueles que compreendem a Deus, e para num estágio maior, quando da perfeição que nos é dada, nós, na qualidade de espírito puros que um dia seremos, então viveremos nos seios de Deus, irmanados todos em comunhão profunda com o Criador, dando consecução a seus desígnios na harmonia do universo e na direção sobre os espíritos que estiverem em escala de desenvolvimento ainda inferiores a estes que são os perfeitos. Nós devemos lembrar também da passagem evangélica, quando o Senhor nos diz para buscar primeiro as coisas de Deus, porque todas as demais lhe serão concedidas por acréscimo. Ora, isso significa que a lei de Deus, estando presente, estando acessível ao nosso conhecimento, nós temos que nos esforçar em buscar as coisas de Deus, compreender as coisas de Deus, aplicá-las em nossa vida íntima, medir com a nossa régua de valores comparativamente a isso que nos é ensinado, e não querer fazer o oposto, que isso se enquadre nas nossas convicções. Este tem sido os erros milenares da humanidade. Então é chegado o tempo de que nós, com coragem, possamos nos enfrentar a nós mesmos, tendo por base a lei de Deus, buscai primeiro as coisas de Deus, todas as demais lhes serão dadas por acréscimo. Ora, se nós estamos na lei de Deus, tudo o mais se encaixa, porque a lei de Deus, sendo amor, justiça, caridade, tudo mais converge para isso, sendo essas as condições necessárias à nossa felicidade tão desejada. Então lembremos que é, sim, facultado a todos conhecer e, como bem diz Kardec, sendo o progresso uma realidade de encarnação em encarnação, todos nós iremos a compreender as leis de Deus, mas não em posição passiva, mas não em posição contemplativa à vida, mas não naquela posição de eternos pedintes que somos para que sejam feitas as nossas vontades, imaginando que temos todos os direitos, mas esquecendo das nossas primeiras obrigações. As nossas primeiras obrigações dão conta de trabalharmos em nós os elementos, as virtudes que estão adormecidas, as potencialidades de nossa alma, a vontade, o imperativo da ação no bem,
todo aquele conjunto de bom pensar, de bem proceder, que nos aproxima e nos eleva à divindade. Nos aproxima em elevação à divindade, ou seja, não que nós vamos ser a divindade, mas nós vamos ir à compreensão da divindade. Muito bem. Eu assim agradeço a todos e espero novamente a oportunidade de debatermos, refletirmos sobre isso, na certeza de que os Espíritos do Senhor não apenas vêm revelar a nós o novo caminho e trazer luz sobre tudo isso, mas, em última análise, eles estão conosco a nos estimular que nós abramos os nossos olhos, porque se nós não abrirmos os nossos olhos, não adianta a luz estar na nossa frente. Que assim seja, meus queridos. Até.